Glórias a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Quero dar início agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo ao Senhor porque Ele tem tido as muitas misericórdias dele sobre nossas vidas. Nós temos motivo de sobra para estar agradecendo a Deus, por estarmos aqui, por estarmos respirando. Como ouvir, cada respirar é um milagre de Deus. Cada vez que você respira, você solta aquele ar que não serve para você, o próximo que você puxa é um milagre de Deus. Quantas pessoas com dificuldade para respirar, principalmente com essa doença que está assolando todo mundo e tem tido problemas respiratórios graves. Então, quando nós respiramos, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus pelo ar que respiramos, por essa noite que estamos aqui, pelo dia de trabalho, por nos levar, nos conduzir em paz por esse trânsito, e estamos aqui para glorificar o nome dele. Eu quero convidar os irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em Provérbios 28, mas logo em seguida nós vamos para o livro de Esther, no capítulo de número 6. Eu vou ler apenas um versículo no Provérbios, depois o texto-chave vai ser Esther, capítulo de número 6. O título dessa mensagem de hoje é Perdi o sono. Perdi o sono, o título da mensagem de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade que temos, ó Deus, de estar na Tua casa, de podermos ler a Tua palavra, de podermos ouvir o Espírito Santo falar conosco. Que o Senhor Deus venha nos instruir, que o Senhor Deus venha nos ensinar, que o Senhor Deus possa falar ao coração de cada um que ouvir essa palavra. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Provérbios de número 28, versículo de número 10, diz assim: o que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Glórias a Deus. Vou ler novamente. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Vamos lá para o livro de Esther, capítulo de número 6. Esther, capítulo de número 6. Nós vamos ler a história de um judeu chamado Mardoqueu e da rainha Esther, onde havia uma perseguição contra esse povo judeu, mas principalmente contra Mardoqueu, que era o tio de Esther, a rainha Esther. Ele criou Esther, porque os pais de Esther haviam morrido. Então Mardoqueu, ou Mordecai em outras traduções, criou Esther. E ela se tornou rainha, mas ali houve um complô de um príncipe chamado Ramã contra a vida de Mardoqueu. Por isso que eu quis ler Provérbios 28:10, que diz que aquele que abre uma cova nela cai, em outras traduções, não é? E quando as coisas acontecem conosco, quando nós estamos sofrendo perseguições, quando nós estamos sofrendo ataques, Deus, Ele levanta pessoas, Deus desperta pessoas, e por isso o título da mensagem é Perdi o sono. Nós vamos ler aqui no capítulo de número 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas
e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por esse Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhes fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga veste real, de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim como com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto dissestes. Um momento até aqui. Se nós lermos o capítulo de número 5, nós vamos ver que Mardoqueu havia preparado uma forca, ou que Ramã havia preparado uma forca para o judeu Mardoqueu. Porque os judeus e todos nós que tememos a Deus, sabemos dos mandamentos, quando diz que nós não devemos temer a Deus nenhum, não prostrar diante de Deus nenhum, prostrar unicamente diante de Deus. Somente a teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. E o rei Assuero levantou Ramã como chefe dos príncipes e deu ele autoridade sobre todos. Então, quando Ramã passava, o povo se dobrava, curvava a cabeça em reverência a Ramã. Porém, Mardoqueu não fazia isso. Mardoqueu se mantinha de pé, se mantinha na posição que estava, e ele começou a ser observado por aquele povo, porque ele não se dobrava diante de Ramã. Então perguntaram para ele por que ele não se dobrava diante de Ramã. E ele disse: porque eu sou judeu, e nós adoramos a Deus, o único Deus. Não dobramos diante de imagens de escultura, não dobramos diante dos homens, nós nos dobramos diante de Deus. E eles falaram: queremos ver se isso vai permanecer assim. E fizeram chegar essa conversa até Ramã. E quando chegou até Ramã, Ramã passou a observar Mardoqueu. Todas as vezes que ele passava, todo mundo se curvava, e Mardoqueu não. E aquilo se acendeu uma fúria muito grande no coração de Mardoqueu, e ele tomou raiva, ódio. Uma fúria muito grande no coração de Amã, e ele tomou um ódio da cara de Mardoqueu, a ponto de não poder ver. Então ele começa a preparar tudo. Ele tem conselho com os demais príncipes, com a sua mulher Zeres,
e eles o aconselham que ele fizesse uma forca e enforcasse a Mardoqueu. Mas antes disso ele já havia conseguido um decreto com o rei para matar todos os judeus, que ele não estava satisfeito em matar somente Mardoqueu, ele queria exterminar o povo judeu. Então Mardoqueu tem acesso a essa carta do rei, que foi mandado para todas as províncias, com ordem para no dia 13 do mês 12, do ano 12 do reinado de Assuero, matassem todos os judeus. Então os judeus se vestiram todos de panos de saco, se assentaram em cinza e entraram em jejum e consagração, pedindo o favor de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque havia um trama contra o povo judeu. E nós lemos em Provérbios 28, 10, que aquele que abre uma cova para o justo, ele mesmo cairá nela. Nós vamos lendo da agora para frente e você vai ver que aquela forca que foi preparada para Mardoqueu, quem foi enforcado nela foi o próprio Ramã. Mas para que acontecesse isso, tinha um povo de jejum, tinha um povo de oração, tinha um povo de guerra. Na guerra espiritual, que eles sabiam quem podia livrá-los era somente Deus. Quando Mardoqueu teve acesso a essa carta, ele manda avisar a rainha Esther e fala com ela: não pense você por estar no palácio que você vai escapar, que você também é uma judia, você pertence ao nosso povo. Então eles fazem 3 dias de jejum, de oração, sem beber e sem comer nada, para ela se apresentar diante do pátio do rei, para que o rei pudesse estender o cetro dele para ela, e assim aconteceu. E ela apronta um banquete, convida o rei Assuero para estar no banquete e manda chamar Ramã. Mas houve um mover de Deus antes disso tudo, porque o rei, com todas as suas regalias, com tudo que ele tinha, creio que noites maravilhosas, não tinha muito com que preocupar, estava no reinado, num tempo bom do seu reinado, mas ele perdeu o sono de noite. Ele perdeu o sono por completo. E há um tempo atrás, Mardoqueu ficou sabendo daquela investida de 2 eunucos dele que queria matar o rei Assuero. Então ele faz com que o rei Assuero fique sabendo dessa trama dos 2 eunucos. E foi registrado no livro das crônicas. Porém, ninguém deu valor às palavras de Mardoqueu. E nessa noite, ele perde o sono. Não tinha nada que fizesse o rei dormir, o rei Assuero dormir. Então, ele chama os eunucos e manda buscar os livros das crônicas. E começa-se a ler. E chega ali onde narrava toda a história da trama contra ele e de quem havia denunciado os eunucos que queriam matar. No caso, o judeu Mardoqueu. Eu peço ali, então, ele pede para que pudesse buscar o livro das crônicas e eles passam a ler. E ali então se vê que Mardoqueu não havia tido honra alguma, não havia reconhecimento algum. Mas tudo isso nós estamos vendo como propósito de Deus.
em resposta de oração de um povo que ora, em resposta de oração de um povo que busca, que jejua, que paga um preço de confiança e fé, coloca a fé em ação, coloca a palavra de Deus na prática. Como Tiago diz, não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. E eles falaram para Esther: olha, não adianta você ficar aí no palácio quietinho não, porque isso vai sobrar para você também. E ela, conhecendo o nosso Deus, ela disse: 3 dias sem comer e sem beber nada. Todo mundo no pano de saco, na cinza, clamando o favor do Senhor. Porque Mardoqueu falou para ela: se você não nos ajudar, o socorro vai vir para nós. De um jeito ou de outro, de um lado ou de outro, o Senhor vai enviar o recurso, vai enviar a salvação. E nós vemos aqui que o rei, no versículo de número 3, 6:3 de Esther: então disse o rei: que honra e galardão se deu por esse Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma. E ele pergunta: quem está no pátio? Olha aqui, Deus virou o cativeiro. Aquele que era perseguidor, que havia preparado já uma forca para Mardoqueu, ele foi obrigado a pegar Mardoqueu, vestir de vestes reais, colocar no cavalo do rei, porque tudo aquilo que ele almejava para o seu coração, porque quando o rei pergunta: que honra darei àquele que agrada ao rei, ele se pôs na posição, falou que certamente eu me agrado, eu agrado ao rei, não tem ninguém mais aqui na face dessa terra que agrada mais o rei do que eu, porque o rei há um ano havia levantado ele como chefe de todos os príncipes, tinha dado a ele toda a autoridade, a ponto do rei pegar o anel do dedo dele e dar a Ramã para que selasse a carta que condenava todos os judeus. Quero falar para você que está me ouvindo. A Bíblia diz assim: que arma nenhuma forjada contra nós prosperará. E havia um povo ali sofrendo, com sentença de morte, com dia e hora marcada para que essa sentença de morte se desse execução em toda a terra, em todas as províncias do rei Assuero. E eu quero falar para você que tem passado por perseguições, por afrontas, por aqueles que levantaram para te matar com sentenças de morte. Saiba que Deus tem levantado pessoas pelas madrugadas, tem colocado pessoas de pé, de joelho, com o rosto no pó, para orar por você, pessoas que você nem sabe quem. Pessoas estão intercedendo por mim, por você, em todo o tempo, porque o nosso Deus se levanta do trono para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. E o rei Assuero perde o sono, mas ele não tinha ligação nenhuma, intimidade nenhuma com Deus. Mas Deus usa quem Ele quer, na hora e no dia que Ele quer. Ele não ouvia a voz de Deus, mas Deus fez com que ele lembrasse dos livros das crônicas, deu vontade de ler. O rei deu vontade de ler pela madrugada. Ele busca os livros das crônicas para ler, e ali eles começam a ler e ele começa a relembrar os fatos que havia acontecido um tempo atrás no seu reinado. Resposta de oração.
O que se faz com um homem desse? Pega ele, monta no cavalo do rei, veste as vestes reais. Ramã disse, ali todo eufórico, achando que seria com ele. Mas o que Ramã havia programado para Mardoqueu está no versículo de número 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Aquele que abre uma cova, nela cai. Nós estamos vendo que quantas vezes as pessoas planejam destruição em massa, promovem montins dentro de igrejas, quantas vezes dentro da própria igreja do Senhor, um tentando puxar o tapete do outro, um fazendo casinha para o outro cair, armam ciladas, fazem fofocas, fazem uma tremenda de uma confusão para tentar prejudicar o outro. Mas quando o outro está na presença de Deus, quando o outro se faz presente em oração, em busca, em intercessão, está com sua vida diante de Deus, Deus toma a causa dele nas suas mãos. Então o que acontece? Ramã pega Mordecai e põe em cima do cavalo do rei, veste ele as vestes reais e sai por toda a cidade puxando o cavalo com Mardoqueu montado em cima. Totalmente humilhado, porque ele, além de querer matar Mardoqueu, ter planejado uma forca para Mardoqueu, a família dele toda sabia da trama, porque foi eles que incentivaram ele a enforcar Mardoqueu. O que acontece? Ele é obrigado a sair. Vamos ler no versículo de número 13. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Ester preparara. Capítulo de número 7. E vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem opressor e inimigo é este mau Ramã.
Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha Ester. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete e do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca em que tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Tudo aquilo que Ramã preparou para Mardoqueu, todo o mal que ele tentou, que ele projetou para destruir não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu, se voltou contra ele. Coração mau, coração perverso. Por isso que eu comecei falando sobre Provérbios 28, 10. Não importa quantos têm se levantado contra a sua vida, não importa quantos têm perseguido você, sua casa, quantos têm tentado matar você. Importa é perante quem você está. Deus, Ele é a sua justiça, e Ele faz com que pessoas percam o sono para interceder por você. Ele faz com que pessoas percam o sono para que possa relembrar as coisas boas que você tem feito. E muitas vezes também Ele nos faz perder o sono. Às vezes nós estamos dormindo no sono bom, de madrugada, gostoso, ainda mais nessa época que está um friozinho. Ele nos acorda, nos desperta, e nós não queremos levantar. Às vezes Ele está querendo te usar como Ele usou o rei Assuero naquela noite. Às vezes Ele está te acordando, fazendo com que você levante para você orar pela vida de alguém que serve a Ele, mas que está sendo perseguido, que está sendo, talvez até mesmo já está no ponto de ser destruído. E nós não queremos levantar. Às vezes, não, Deus, deixa eu dormir mais um pouquinho. Eu aprendo nessa noite que todas as vezes que o Espírito Santo me chamar, eu devo levantar e orar, porque Tiago já diz, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Havia um povo orando, havia um povo intercedendo, havia um povo jejuando, porque havia uma sentença de morte contra todos eles. Todos nós estamos na mesma situação de Ester, de Mardoqueu, daqueles judeus. Toda hora nós ouvimos um projeto de lei contra a igreja do Senhor, e ali tem deputados, ali tem senadores que são levantados por Deus para estar quebrando essas leis, para estar modificando essas leis, para que o povo dele não seja perseguido, não seja massacrado, não sejam mortos. Então, quando o Espírito Santo te levantar, te acordar pela madrugada, que você levante
Não tenha preguiça de orar, não tenha preguiça de interceder, porque se nós estamos aqui, alguém está orando por nós. Não sabemos a quem Deus vai levantar, não sabemos a quem Deus vai despertar. Aqui ele despertou o rei Assuero, ele tirou o sono do rei e fez com que ele lesse para poder chegar na história de Mardoqueu. A sua história está escrita no livro de Deus. A sua história está escrita, a minha história está escrita. Tudo que nós fazemos nessa terra está escrito. E quando o inferno se levanta contra a sua vida, Deus desperta homens e mulheres por todas as partes para estar orando, pessoas que nós nem conhecemos nem vimos. Por esses dias, eu vi um vídeo de crianças africanas orando pelo Brasil. Jesus salva o Brasil. Jesus perdoa o Brasil. Jesus levanta o Brasil. Pessoas que nem sequer têm o alimento direito para comer estavam orando por nós. E às vezes o Espírito Santo nos chama pela madrugada para orar. Não fala que é para orar a noite toda. Ele te chama para orar. Você perde o sono e às vezes vira para o canto, cobre a cabeça para ver se o sono chega, mas não vai obedecer à voz do Espírito Santo. Às vezes, através da minha oração, através da sua oração, vidas estão sendo salvas, ainda que não seja aqui no Brasil, mas lá fora, países que perseguem o Evangelho até hoje, como esse Ramã perseguia o povo judeu para matar. Hoje ainda continua a perseguição com o povo cristão. Aqueles que creem em Cristo são perseguidos, em muitos países ainda matam, queimam vivos. E a nossa oração pode mudar a história de muitas pessoas ao redor da terra aqui do Brasil. Por toda a terra, a nossa oração pode mudar a história. Então, quando você perder o sono, levanta. Não se acovarda, porque isso é covardia da nossa parte. Quando eu estava lendo hoje o livro de Esther, o Senhor começou a falar comigo aqui, o rei perdeu o sono. Resposta de oração, o rei perdeu o sono, para interceder pela vida de alguém que tinha ali um complô contra a vida deles, um plano de morte, uma mortandade terrível. Levanta. Provérbios fala que aquele que busca de madrugada ao Senhor, nós devemos orar, não é só durante o dia. Estou convidando você que me ouve a dar mais atenção à voz do Espírito Santo quando Ele te chamar para orar. Guarda isso no seu coração, que a sua oração pode salvar milhares e milhares de vidas. O seu sacrifício de alguns minutos pela madrugada pode salvar muitas vidas, devido à oração, que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Deus conta com você. Deus conta comigo. Ele precisa de um povo humilde e obediente. Então, a forca que foi preparada para Mardoqueu,
aquele que havia preparado a forca foi enforcado nela. Ramã. Ramã representa o império das trevas para prejudicar os cristãos. E tem muitos Ramãs pela terra. Muitos. Mas tem muitos Mardoqueu pela terra também. Tem muitas Esther pela terra. Que oram, que buscam, que dedicam a sua fé em Deus. Que não se dobram perante os homens, pelas leis dos homens de corrupção. Deus está contando com você. Que essa palavra de vida, essa palavra que gera vida, possa ser gravada na tábua do seu coração. Que o Espírito Santo possa te lembrá-la sempre. Quando você for despertado para orar, não importa o horário. Eu estou falando muito na madrugada porque é um horário mais difícil. Mas não importa o horário. Se ele te despertar ao meio-dia, 6 horas, 8 horas, seja qual for, se ele falar com você ora, você ora. Porque a sua oração pode encobrir multidão de pecados e salvar muitas vidas. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo nos dê sabedoria, entendimento, revelação, que nós sejamos prudentes e obedientes à sua voz. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor Deus cuida dos seus, que o Senhor Deus cuida de todos aqueles que dedicam a sua fé, que procuram, Senhor, colocar sua palavra em prática. E nós queremos pedir ao Senhor que teu Santo Espírito nos desperte mesmo, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque aprendemos que através da oração muitas vidas são salvas. Que não venhamos mais, ó Deus, cair na negligência e na desobediência quando o Senhor nos chamar para orar e nos fazer lembrar de pessoas, de vidas, de países que nem conhecemos, mas o amor do Senhor está lá. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus e também te agradecemos. Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Se você puder, se inscreva no canal Pastor Wilson Fernando. Compartilhe essa mensagem. Deus os abençoe.